Vamos falar de ansiedade. É uma palavra que toda a gente já ouviu falar. Muita gente associa ansiedade a nervoso, ataques de ansiedade, medos, a descontrole. Não é? As pessoas que já tiveram ataques de ansiedade sabem emocionalmente e fisicamente o que é. Já sentiram. Não é? As pessoas que nunca tiveram ataques de ansiedade poderão, neste momento, neste contexto de crise, começar a sentir alguns sintomas da ansiedade. Por isso, hoje vamos desconstruir a ansiedade. Mesmo aquelas pessoas que já tiveram ataques de pânico, mas que não procuraram ajuda, tiveram o ataque de ansiedade, mas não sabem o que é, não é? Sentiram-no, experienciaram-no, não é? Não foi uma situação boa, falaram com alguém, não é? E disseram, um ataque de ansiedade, pronto. E a pessoa rotulou, tive um ataque de ansiedade. Não é? Vamos agora então desconstruir para ver, porque se nós soubermos as diferenças do que é ansiedades, medos, nervosismo, nós conseguimos depois aqui conseguir controlar melhor. Porque o que se quer é que haja um maior controle de nós para que esta perturbação não nos faça refém. Não é? Porque isto depois, a ansiedade tem esta, como envolve o medo, tem esta capacidade. Nós ainda não tivemos o ataque e já temos medo. Não é? Por isso vamos começar por aí. Por isso, medo. Quando nós temos medo de alguma coisa, é uma resposta instintiva, é inconsciente. Não é? Por isso, nós experienciamos algo, por exemplo, vemos um urso, sentimos medo e o nosso cérebro automaticamente autodefende-se, não é? A primeira ideia que nós temos é fugir, não é? Afastar-nos do urso. Não é? Isto é uma resposta de medo, é instintiva. Não é? Nós graficamente vimos algo, o nosso corpo respondeu logo, não é? Isto é automático, não é? E fugimos. Não é? Claro, depois existem aquelas pessoas que não fogem, ficam quietas. Não é? Que num ataque de urso é a melhor situação. Mas é difícil de fazer, porque o corpo está instintivamente a fazer-nos fugir. Não é? Para nós ficarmos quietos, nós temos que ter o tal controle sobre o nosso corpo e pensamento para nós, ali em segundos, fazermos este raciocínio. Urso, se uma coisa estiver parada, ele não ataca nem persegue. Não é? Mas esse raciocínio nós não o fazemos. Porquê? Estamos com medo. E o medo impede-nos muitas vezes de nós pensarmos. Não é? Aqui, em sentido oposto, muitos atos de coragem, que nós muitas vezes vemos nas televisões, ou pessoas fazerem coisas corajosas, é a ausência de medo. Aquelas pessoas naquele momento não tiveram medo, por isso conseguiram fazer aquele ato corajoso. O medo tem esta parte de nos ficamos presos a ele. Não é? Isto é o exemplo do medo. A ansiedade o que é? Porque a ansiedade não é medo. Não é? A ansiedade é esta pessoa que experienciou ali naquela floresta o urso, teve medo e fugiu, não é? Foi contar a experiência a outras pessoas. Não é? Uma dessas outras pessoas um dia vai passar ali naquela floresta e na mesma curva não vê o urso. Não é? Mas já soube, através de outra pessoa, que aconteceu ali aquilo. Por isso, fica com a ansiedade, por isso a ansiedade é antecipar medos, não é? De que o urso apareça ali. As reações a ter são muito parecidas com o medo, não é? Porque não está lá o urso, graficamente nós não o estamos a ver, mas já sabemos que aquela experiência má se passou ali, então o nosso instinto é sair. Aqui nós já não pensamos em ficar. Não é? Podemos ficar, não está lá nenhum urso, não é? Mas estamos a emparelhar o nosso medo com a associação que já nos fizeram daquela situação. Por isso, a ansiedade é isto. É nós anteciparmos coisas que ainda não aconteceram, mas que provavelmente podem acontecer, já aconteceram outras pessoas. Há o risco de acontecer. Neste momento, neste contexto do vírus, nós estamos isolados dentro de casa, com a probabilidade de sermos contagiados. Por isso, há aqui um risco. Não é? E havendo o contágio, e se não formos logo tratados, podemos morrer. Existe o risco da morte. Não é? Por isso são aqui dois gatilhos que estão associados. Não é? A probabilidade e a morte. Não é?
Ora, claro que nós antecipamos essas situações e ficamos com medo e ansiosos. Não é? O medo e a ansiedade andam sempre par a par, mas uma coisa é que despoleta a outra. Não é? Uma pessoa que não tem medo de nada não tem ataques de ansiedade. Não é? A ansiedade é uma antecipação de. E nós, na nossa vida, temos muitas situações. Olha, uma simples situação, por exemplo, de nós recebermos uma conta da EDP ou da água ou da luz ou do gás maior do que o normal e o nosso orçamento não a contempla, isso já é uma situação para nos deixar ansiosa. Porque nós sabemos que no dia tal temos que pagar a conta e não temos dinheiro. Por isso, estamos a antecipar esse medo daquele dia não termos o dinheiro. Daqui até lá, podemos ter o dinheiro ou não. Vamos ter que o ter, porque temos que o pagar, não é? Mas isto é um pequeno exemplo de, no nosso dia-a-dia, não é? Nós temos estas situações de ansiedade. Por exemplo, os adolescentes sentem muito esta sintomatologia nas relações. É relacional. Porquê? Porque têm expectativas em relação aos meninos às meninas e as meninas aos meninos, não é? Idealizam algo e depois vão para um encontro, não é? E eles já vão ansiosos, porque estão a antecipar uma negação, não é? Porque eles funcionam sempre pela negativa, não é? Eu vou ser rejeitado. Estão a antecipar essa situação. Ela não aconteceu, não é? Mas para eles é provável que aconteça porque por muitos já aconteceu várias vezes, por outros já ouviram outros falar que acontece sempre. É esta ansiedade que nos deixa depois aqui presos, não é? Por isso, isto é a ansiedade. Um ataque de ansiedade. Não é? As pessoas que já o tiveram, a primeira vez não sabiam o que era. Não é? Foi uma experiência. Não é? Depois, as pessoas nem precisam ter um segundo ataque de ansiedade, porque já ficam com ansiedade de ter um ataque de ansiedade. Ora, aí está. Estão a antecipar algo que sabem que poderá acontecer, porque já aconteceu uma vez. Não é? E logo ficam com medo. Não é? Muitas vezes, os segundos, terceiros e quartos ataques de ansiedade, exceto traumas graves, que já vamos falar deles, é um bocado a ansiedade a criar ansiedade. Eles estão a antecipar algo que já lhes aconteceu, que eles já conhecem como passaram mal, e basta estar em algo que associe o contexto, estarem no mesmo sítio, sentirem o mesmo cheiro, a mesma música que tinham naquele momento em que tiveram o ataque de ansiedade, e tudo isso vai despoltar logo no nosso corpo reações. Não é? A nível físico, o que é que acontece? Como envolve medo, o nosso coração dispara, não é? Porquê é que dispara? Porque como é o instinto básico de sobrevivência, o nosso corpo reage logo bombeando mais sangue. O coração bate mais forte para nós. Na fuga, como vamos ter que precisamos do corpo, tem que haver mais um pico de energia. Depois o suor, não é? O suor é o nosso corpo a libertar o calor, não é? Se aumenta o coração, o bombeio, ficamos mais quentes, a pele esvazia o nosso calor, para nós a temperatura não subir e nós temos, por exemplo, um ataque febril, não é? Ou uma convulsão. E depois, a falta de ar, não é? Como o coração bate mais rápido, não é? Nós temos a tendência para arfar mais, não é? Ora, aqui é que está, estes todos os sintomas físicos, todos juntos, deixam-nos emocionalmente descontrolados. Porque eles surgem todos uns atrás dos outros, em catadupa, não é? Nós ficamos nervosos porque está-nos a acontecer algo, não é? O meu coração, não é? Estou a ficar quente e estou com falta de ar, não é? Isto é a parte física, não é? Depois temos a parte emocional, não é? Que é o medo, não é? Medo e fuga, a defesa, que é inconsciente, isto é instintivo, não é? Depois temos a excitação, não é? O nosso corpo fica num pico de energia, não é? Que nós até podíamos, antes do ataque, não estarmos energéticos, até podíamos estar moles, não é? Mas sentimos logo aquele pico, não é? Ficamos desorganizados, não é? Porque no meio de todos estes sintomas nós não conseguimos pensar, não é? Ora, nós desorganizamos, ficamos com falta de controle. Nós, quando estamos desorganizados, não conseguimos organizar e esquematizar o que temos que fazer. Por isso, tudo isso junto, em segundos, não é? A pessoa sente que vai morrer, não é? Porque está a bater o coração, está-me a faltar o ar,
e estou a suar muito, estou quente, não é? Essa é a sensação que as pessoas têm num ataque de ansiedade. Como é que se trata os ataques de ansiedade? Não é? Por isso, quem já teve efetivamente o ataque de ansiedade, eu acho que deveria procurar ajuda num futuro próximo, quando houver segurança. Não é? É bom vocês conhecerem-se, o vosso corpo, não é? Porque todos estes sintomas físicos e emocionais variam de pessoa para pessoa. Um exemplo, por exemplo, é os sintomas físicos, coração a bater, ficar quente e com uma respiração mais acelerada, é diferente num corpo com 60 ou 70 quilos ou num corpo com 90 ou 100 quilos. Não é? Porque o peso está aqui a ser uma variável diferente de um para o outro. Não é? Quanto mais peso, mais tem que bombear, mais temos que respirar e mais quentes ficamos. Não é? É isto que a pessoa tem que conhecer quando já teve um ataque de ansiedade. Aquelas pessoas que nunca tiveram um ataque de ansiedade, mas convivem de perto com as pessoas que o tiveram, né? Ou já ouviram falar, ou, por exemplo, redes sociais, ou filmes, né? Muitas vezes nós temos sintomatologia por associação, né? Nós vemos as outras pessoas a ter e de repente parece que sentimos que as temos, não é? Os hipocondríacos é um bocado isso, não é? Alguém tem uma doença, eles começam logo a ter o sintoma daquela doença e não a têm, não é? Mas por associação, não é? E geralmente são pessoas que pesquisam muito sobre estes assuntos, não é? Há pessoas que, as pessoas mais bem informadas são aquelas que têm mais bagagem cultural, sabem mais sobre tudo. Nestas situações, isso corre contra eles, não é? Porque eles conhecem, já sabem o que aconteceu às pessoas, quais são os sintomas, quais são as consequências. Ora, é tudo isso, no momento de desorganização, em sobrevivência do corpo, como não está a pensar nisso, mas tem esse conhecimento, os sintomas podem surgir com mais violência. Não é? O tratamento especializado, né, em psicologia, nós temos que fazer aqui uma psicoterapia, né, intervenção, para ver onde é que estão os tais gatilhos, a palavra que eu já utilizei. Né? Gatilho é algo que... O gatilho é associado, por exemplo, ao gatilho da pistola ou da espingarda. Né? Nós temos que carregar naquele gatilho para sair a bala. Né? Aqui, o nosso ataque de ansiedade teve um gatilho, um momento mais estressante, físico, pode ter sido algo que, por exemplo, imagine, uma pessoa vai na passadeira, não é? Vem um carro e faz aquela travagem rápida com aquele chiar de pneus, não é? O carro não precisa nos bater, mas nós temos uma reação energética, física, de defesa. Naquele momento, depois, ok, descansamos, não é? Mas isso pode ser um gatilho para mais tarde nós termos ataques de pânico, se, por exemplo, virmos um carro a travar rápido, ou ouvirmos, não é? Porque os gatilhos é isto, é nós associarmos algo àquela situação. Isto é a parte física. Pois há a parte emocional, não é? Uma pessoa que tem um desgosto de amor, uma pessoa que é maltratada, uma pessoa que é enxovalhada ou humilhada. Nos contextos profissionais há muito esta situação, não é? Da humilhação, principalmente chefes que, em nível de pedagogia, é zero, tratam os empregados como se fossem a escravatura moderna, não é? E depois tudo isto acaba no futuro. As pessoas estão a aprender todas estas situações, não é? São gatilhos que estão ali a ficar e que estão à espera do momento para serem disparados, não é? Por isso, é necessário nós sabermos, em contexto de consultório, que gatilho. O gatilho pode ter 1 mês, pode ter 6 meses, pode ter 15 anos ou 20 anos. Não é? Os stress pós-traumático, por exemplo, dos combatentes de guerra, têm muitos gatilhos. Homens ou mulheres que tiveram experiência de violação têm muitos gatilhos, né? Homens ou mulheres que tiveram a tentativa ou só o pensamento suicidas têm muitos gatilhos. E depois, a maioria da população que nestas situações repentinas, não é? Porque tudo isto está associado ao repentino, não é? O carro travou de repente, né? E eu de repente olhei para ali, para a floresta e vi o urso, né? São situações que nós não estávamos à espera. Porque, se nós estivéssemos à espera, tínhamos preparado. Ora, é aqui que nós temos que trabalhar, é na preparação. Tenham ou não tenham tido ansiedades, porque pode ter ansiedade e não ter um ataque de ansiedade. Nós muitas vezes temos o coração a bater, falta de ar e suores e não estamos a ter um ataque de ansiedade. Né? São os mesmos sintomas. Né?
O que temos que fazer aqui é, primeiro, conhecer o nosso corpo. Não é? E depois, agora, neste vídeo, que nenhum de nós está a ter um ataque de ansiedade, falar e esquematizar. Por isso, vamos começar pela parte física. Pensar. Fisicamente, o coração começa a bater mais depressa, para bombear mais sangue. Se está a bombear mais sangue, faz mais temperatura do corpo. Nós suamos, não é? E isso leva-nos a nós respirarmos mais rápido. Para quê? Para inspirarmos ar para arrefecer o corpo. Certo? Este é um mecanismo físico. Ora, destes todos, qual é o único que consegue diminuir estes sintomas? Nós, quando temos o coração bater rápido, como é que nós conseguimos que ele abrande? Quando nós temos a temperatura a subir, como é que nós conseguimos que ela desça? Quando nós estamos com respiração rápida, como é que nós conseguimos que ela fique mais lenta? Respirando. Lentamente. Ora, aí está. No outro vídeo do relaxamento tem lá a respiração que eu fiz, mas que aqui vou ensiná-lo outra vez, porque tudo isto é comandado pela nossa respiração. A respiração é o anti-ansiedade. Mas, claro que nós, no momento, não pensamos nela. Agora, se nós a praticarmos antes e a respiração passar a ser algo que no nosso dia-a-dia cotidiano seja uma rotina, respirarmos, por exemplo, à noite para dormir, quando nós estamos numa situação mais nervosa, vamos a uma reunião, vamos a um encontro com um namorado ou namorada, temos uma situação para discutir que sabemos que vai ser tensa, treinar essa respiração. Por isso, a respiração aqui abranda o batimento cardíaco. O batimento cardíaco abrandando o nosso corpo diminui a temperatura. A nossa temperatura diminuindo, nós deixamos de precisar de tanto ar. Estão a ver? Algo que agora parece simples, mas naquele momento nós não pensamos. E como não temos a respiração feita em automático, não é? Não é uma rotina nossa, nós não a fazemos, não é? Por isso, o que é preciso, quem tem estes sintomas, seja de ansiedade ou não, batimentos cardíacos fortes, temperatura alta e respira rápido muitas vezes, temos que diminuir aqui por exclusão de parte algumas situações. Diminuir o fumo, o cigarro, diminuir o álcool, diminuir qualquer droga que estejam a tomar. A farmacologia, muitas delas têm estes efeitos secundários, não é? Mas ninguém pode deixar a farmacologia que toma sem a observação médica e o desmame programado pelo próprio médico, não é? Por isso, ninguém se põe a retirar medicação sem fazer primeiro a consulta com quem a prescreveu e depois praticar o desmame porque cada fármaco tem um desmame, não é? As pessoas às vezes dizem, isto é num mês conseguimos em 4 semanas fazer aqui esse desmame. Não. Para alguns químicos funcionam, para outros até é o inverso, não é? Há desmames que precisam de 1 ano, não é? É preciso, nós também temos atenção, a partir do momento em que decidimos, permitimos um químico dentro do nosso corpo, temos depois que o gerir bem, porque aquele químico está ali com um objetivo, mas tem muitos efeitos secundários, não é? Por isso, aqui, diminuir os cigarros, o álcool e drogas que tomem, duras ou leves, porque isto são tudo situações que nos provocam aqueles sintomas. Coração mais acelerado, temperatura mais alta e respiração. Depois, uma outra defesa é o contexto. Não é? Se eu sei que o urso está naquela floresta, naquela esquina, evito passar por lá, para não associar. Não é? Se está associado ao urso, é não ver filmes com ursos. Não é? Retirar-nos do contexto onde nós sabemos que é provável acontecer o tal gatilho. Não é? E depois a tal respiração, não é? Que agora eu vou aqui praticá-la mais uma vez, mas também existe no vídeo do relaxamento. A respiração, a maior parte de nós não respira com os pulmões todos. Não é? O pulmão tem uma base e a parte de cima e nós respiramos geralmente com a parte de cima. Não é? Quem faz yoga e pilates já aprendeu, com prática, a encher ar no pulmão, na parte de baixo. Né? Essa é a melhor respiração. É aquela que nos deixa mais relaxados. Por isso, o que queremos neste momento, como nós não temos tempo para praticar, é fazer isto por sobrecarga. Né? Por isso, o que é necessário eu antes de exemplificar, vou explicar, inspirar pelo nariz, sempre pelo nariz, né? É os orifícios mais pequenos que nós temos para a entrada de ar, não é?
Para entrar X ar por aqui, temos que inspirar mais ar do que ar por aqui, não é? Porque a boca é um orifício maior. Por isso, inspirar sempre pelo nariz, não é? Porque o que nós queremos é que entre muito ar. Por isso, subcarregar até o máximo possível. Claro, cada um tem a nossa capacidade de volume, mas com o tempo e com a prática vocês vão sentir que cada vez mais conseguem meter ar, não é? Por isso, inspirar até não poderem mais e depois aguentar. Balão. Está vedado, não sai ar nenhum. E depois, expirar pela boca, muito devagarinho, como se fosse o último ar que existisse. Imagina que vocês estão na Lua, não há ar. Aquele é o último ar que vocês têm. Por isso, é o mais devagarinho possível para o tirar. Por isso, o inspirar o maior ar possível, o aguentar o maior tempo possível e o expirar o mais lentamente possível está a oxigenar o nosso corpo, está a sobrecarregar o nosso corpo com oxigênio. Ora, o nosso corpo, quando está subcarregado com oxigênio, todos os gatilhos desaparecem e ele relaxa. Por isso, aí está um bom exercício para dormir. As pessoas à noite, fazendo tudo o que têm a fazer, fazem este tipo de respiração. Podem começar agora com 10 repetições e mantê-las, e vocês vão ver que daqui a 1, 2, 3, 4 meses, porque é preciso prática, isto é preciso virar rotina, algo automático que nós fazemos, vocês vão ver que à quarta, quinta, sexta exercício de respiração vocês adormecem. Porque o corpo, quando vocês começam a fazer o exercício de respiração deitados na cama, com pouca luz, o corpo já sabe que vai iniciar o relaxamento e desliga, não é? Claro, não façam isto para depois irem a fazer xixi ou para tomar, ou para comer alguma coisa ou para ver as mensagens no telemóvel, não é? Isto tem que ser algo que é um pré-sono, não é? Já está tudo preparado para depois da respiração nós adormecermos. Por isso, a respiração, relembro, inspirar o máximo possível, aguentar, e depois é o ar mais precioso que nós temos, o último. No início também tem a ver com o peso. Quanto mais peso vocês tiverem ao fazer este exercício, vocês até vão sentir tonturas. Ora, a tontura é o primeiro sinal de que o corpo está a receber oxigênio a mais, não é? Mas isto controla-se, não é? Façam 2 ou 3, 4, experimentem. O vosso corpo tem que ser vocês a conhecê-lo. E vocês conhecendo o vosso corpo têm controle. Tendo controle, prevêem estas situações. E isto trata-se na prevenção. A pessoa estando a ter, neste momento, um ataque de pânico, neste caso, tendo coração a bater, a suor, o que deve fazer é esta respiração, né? Que, naquele momento, é muito desorganizativo para nós, porque nós nem conseguimos pensar em respirar. Aliás, o nosso cérebro está a dar-nos indicações que nós estamos a ficar com falta de ar. Por isso, o que é inicial nestes momentos é haver as pessoas afastarem-se, darem espaço, ficar só lá uma pessoa e ser a voz dessa pessoa a comandar o controle da pessoa. Está a ouvir a minha voz, ouve a minha voz, ouve o que eu me estou a dizer, vamos concentrar na respiração, tu estás a respirar, vamos respirar mais lento, inspira, é a voz que está a comandar aqui. A respiração. Isto é algo que se previne, não é? Por isso, para não perdermos o controle, nós temos que nos conhecer a nós. É isso que nós temos que fazer para ficarmos menos ansiosos. Obrigado.